Biblioteca Virtual do Estudante de Língua Portuguesa, BibVirt, apresenta Categorias Literárias. Idealização de Ana Paula Leite de Camargo e Isabel Pereira dos Santos. Apoio, Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo. Em nosso programa anterior, falamos sobre o prazer de ler e sugerimos a leitura do livro Uma História da Leitura, de Alberto Mangel, da editora Companhia das Letras. Querem saber um pouco mais sobre este livro? É um livro que conta muitas histórias sobre a leitura. Apenas para aguçar a sua curiosidade, ouça que interessante. Lá na Pérsia, no Oriente, havia um grão-vizir, seria como um ministro hoje em dia, que gostava muito de ler e toda vez que viajava, carregava sua biblioteca. Ele acomodava essa biblioteca em 400 camelos treinados para andar em ordem alfabética. Isso é que eu chamo de bom leitor, não é? Você sabia que na Idade Média e na Renascença ladrões de livros eram uma praga? Pois é. Para coibir o roubo, alguns livros vinham como uma advertência. Ouça esta. O nome do meu Senhor acima vês. Cuida, portanto, para que não me roubes, pois se o fizeres, sem demora teu pescoço me pagará. Olha para baixo e verás a figura da árvore da forca. Cuida-te, portanto, em tempo, ou nesta árvore subirás. Interessante, não acham? Você acha que isso poderia acontecer no Brasil de hoje? Suponhamos que você esquecesse um livro em um banco do jardim e voltasse 2 horas depois. Será que você encontraria seu livro? A leitura pode nos mostrar a evolução da sociedade, a mudança de valores e costumes e pode também retratar a história. História e literatura são coisas distintas, mas interligadas. O papel da história é de registrar os fatos reais, que aconteceram em determinada época, e traz no seu relato a verdade, que pode ser comprovada por meio de datas e de testemunhos. A história, por exemplo, está dividida em 4 períodos comprovados. A história antiga, das origens até o ano 395, quando morreu o imperador romano Teodósio. História da Idade Média, de 395 a 1453, quando se deu a tomada de Constantinopla pelos turcos. História moderna, de 1453 a 1789, quando ocorreu a Revolução Francesa. História contemporânea, de 1789 até nossos dias. Como podem perceber, são fatos reais, registrados no livro de história. A história tem um compromisso com a verdade. Já quando falamos de literatura, nos referimos primeiramente à arte. A literatura é a arte de trabalhar a palavra, o belo, e ela não tem compromisso com a verdade. Literatura é ficção, que é ato ou efeito de fingir, é invenção, criação da imaginação. Quando dizemos que é uma ficção científica, significa que é uma narrativa inspirada pelo progresso da ciência e da tecnologia, e cujos lances, situados em geral no futuro, pretendem antecipar-se, e às vezes se antecipam, a novas descobertas científicas, mas estão relacionados à nossa fantasia. Literatura de ficção é o romance, a novela, o conto. Um bom exemplo dessa mistura você encontra no livro O Homem que Matou Getúlio Vargas, de Jô Soares, editora Companhia das Letras. No próximo programa, falaremos de um outro livro que também registra o mesmo fato histórico, porém sem o humor de Jô Soares. Até lá! A BibVirt apresentou Categorias Literárias. Apresentação, Sueli Lopes e Ana Paula Leite de Camargo. Seleção de textos, Sueli Lopes e Maria José Machado. Trilha sonora, André Luiz Santos.
Sonoplastia, Wagner de Paula. Agradecimentos ao Estúdio Multimeios do CCE da USP. Apoio, Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo. A Biblioteca Virtual do Estudante de Língua Portuguesa, BibVirt, apresenta Categorias Literárias. Idealização de Ana Paula Leite de Camargo e Isabel Pereira dos Santos. Apoio, Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo. Neste programa, continuaremos falando de literatura e história. Hoje vamos abordar uma das obras de Rubem Fonseca, Agosto. O pano de fundo deste livro são episódios da história do Brasil, ocorridos durante o governo de Getúlio Vargas, cujo clímax foi o suicídio do presidente, que se deu no dia 24 de agosto. A partir de tais fatos, Rubem Fonseca apresenta uma história que conta uma sucessão de crimes, incluindo o crime da Rua Toneleiro, fato real, um atentado contra o jornalista Carlos Lacerda. Articulado por Gregório Fortunato e Climério, o atentado fracassado, que teve como vítima fatal o major da Aeronáutica, Rubem Vaz, provocou enorme impacto na imprensa, nos meios políticos e militares, e os acontecimentos se precipitaram até a conspiração que levou Vargas à morte. É um gênero policial que envolve o leitor da primeira à última página. Nele, o autor retrata um mundo de marginais, pessoas miseráveis, policiais e prostitutas envolvidos numa trama em que ficção e história se mesclam. A obra tem o mérito de provocar o interesse por esse período da história do Brasil e, ao mesmo tempo, envolver o leitor numa leitura cheia de suspense. Note que o autor usa palavras chulas e não tem preocupação com a norma culta. A seguir, leremos um trecho de Agosto, o relato do crime da Rua Toneleiro, que aparece já quase no final do livro e que dividimos em duas partes por nós nomeadas, o crime e a fuga. Vamos à primeira parte, o crime. Grupos compactos de pessoas começaram a sair do Colégio São José. Nem Climério nem Alcino, que cuidadosamente perscrutavam o rosto de todos, conseguiram divisar o jornalista Lacerda. Afinal, as portas do colégio foram fechadas. Puta merda, o homem já tinha ido embora. Tá vendo o que você fez? Só recebi o recado às 9 horas. Vamos para a Rua Toneleira, em Copacabana. É lá que o Corvo mora. Vamos ver se dessa vez damos sorte e pegamos o filho da puta. O edifício do homem é aquele. Espera aqui. Olho vivo. O puta é capaz de já ter chegado. Mas de qualquer maneira, vamos esperar mais um pouco. Climério e Alcino ficaram conversando uns 15 minutos. Iam desistir de esperar quando um carro parou na porta do edifício do jornalista, 40 minutos depois da meia-noite. De dentro saltaram 3 pessoas: Lacerda, seu filho Sérgio, de 15 anos, e o major Vaz, da Aeronáutica. É ele. Você está vendo? O de óculos? Claro que é o de óculos, porra. O outro é o milico, o capanga dele. Lacerda se despediu do major e caminhou com o filho para a porta da garagem do edifício. Vaz foi em direção ao carro. Alcino atravessou a rua e atirou em Lacerda, que correu para o interior da garagem. O estrondo do revólver ao disparar surpreendeu Alcino, que por instantes ficou sem saber o que fazer. Notou então que o major se aproximara e agarrava sua arma. Novamente Alcino acionou o gatilho. O major continuou agarrando o cano do revólver, até que Alcino, num repelão, soltou a arma dos dedos que aprendiam, caindo com o esforço que fizera. Viu que o major caía também para o outro lado. Alcino levantou-se e atirou novamente sem direção. Ouviu estampidos da arma de fogo e fugiu para onde estava o táxi de Nelson. Um guarda surgiu correndo e atirando. Alcino atirou no guarda, que caiu. Entrou no carro, que estava com o motor ligado. No próximo programa, vamos ler a segunda parte do texto, A Fuga. Até lá! A BibVirt apresentou Categorias Literárias. Apresentação, Sueli Lopes e Ana Paula Leite de Camargo. Seleção de textos, Sueli Lopes e Maria José Machado. Trilha sonora, André Luiz Santos. Sonoplastia, Wagner de Paula.
Agradecimentos ao Estúdio Multimeios do CCE da USP. Apoio, Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo. A Biblioteca Virtual do Estudante de Língua Portuguesa, BibVirt, apresenta Categorias Literárias. Idealização de Ana Paula Leite de Camargo e Isabel Pereira dos Santos. Apoio, Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo. No programa anterior, lemos um trecho de agosto que denominamos O Crime. Continuaremos hoje com a segunda parte do texto, que é a fuga. Vimos no programa anterior que Alcino atirou no guarda e entrou no carro, que estava com o motor ligado. E o Crimério? Onde está o Crimério? Pensei que ele estivesse aqui. Vamos embora. Nelson arrancou com o carro. Ouviram ainda um disparo e o ruído da lataria do carro sendo rompido. Era o guarda que atirara, mesmo caído e ferido. Dentro do táxi de Nelson, que corria em alta velocidade pela Avenida Copacabana, Alcino embrulhou o revólver e os 6 cartuchos numa flanela amarela. Chegando ao Flamengo, Alcino disse a Nelson para seguir pela Avenida Beira-Mar, pois tinha instruções de Climério para se livrar da arma jogando-a ao mar. Sua intenção era fazer isso sem sair do carro. Na altura da Rua México, Alcino colocou o braço para fora, segurando o embrulho com o revólver, preparando-se para arremessá-lo ao mar por sob a amurada do passeio da avenida. Ele não queria ficar mais tempo com aquela arma em seu poder. Inesperadamente, Nelson fez uma manobra para se livrar de um carro que vinha na contramão. Assustado, Alcino largou o embrulho de flanela com o revólver. Pô, merda! Deixei cair o revólver. Vai lá apanhar. Alcino colocou a cabeça para fora da janela e olhou para o asfalto escuro da avenida. As luzes de um carro brilharam ao longe. Quem achar essa merda não vai entregar pra polícia. Um 45 vale uma nota. Os personagens retratados nesse trecho do livro são personagens reais que a história do Brasil registra. O diálogo entre eles, no entanto, é criado pelo escritor que, conhecendo os fatos da história, cria o possível diálogo que houve entre eles no momento do crime e da fuga. Para que fosse um fato histórico, esse diálogo teria que ter sido registrado de uma maneira formal pela história, o que não aconteceu. Assim, o autor cria o diálogo buscando ser coerente com os fatos ocorridos e com o perfil dos personagens retratados. Temos então, de um lado, os fatos que a história registra e, do outro, a ficção, que é o diálogo criado pelo autor. É preciso, no entanto, que esse diálogo tenha a aparência de verdade, o que, em literatura, chamamos de verossimilhança, isto é, atributo daquilo que parece verdade, que apresenta uma probabilidade de verdade. No programa anterior, dissemos que o atentado da Rua Toneleiro foi fracassado. Tendo ouvido os 2 trechos do livro, você compreendeu por que o atentado foi fracassado? Se você conhece a história do Brasil, especialmente a época do governo Getúlio Vargas, você sabe por que foi fracassado o atentado. Mas se não teve a oportunidade de conhecer este período da história, provavelmente não saberá, pois nos trechos ouvidos não fica claro que é o Major Vaz quem morreu e não Lacerda. Aqui, percebemos a importância do contexto, seja este o contexto histórico ou o próprio contexto do livro. Até o próximo programa. A BibVirt apresentou Categorias Literárias. Apresentação, Sueli Lopes e Ana Paula Leite de Camargo. Seleção de textos, Sueli Lopes e Maria José Machado. Trilha sonora, André Luiz Santos. Sonoplastia, Wagner de Paula. Agradecimentos ao Estúdio Multimeios do CCE da USP. Apoio, Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo.